Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais, deixa meu joinha, clica no sininho para receber todas as minhas notificações. Eu posto vídeo diariamente, ok? Então agora, bora lá para a aula. Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Lovinha na Love Crochê. Tenho um canal do YouTube fazendo crochê, né? Tricô, crochê de grampo e outros, né? Artesanatos. Então é o seguinte, eu vi sem querer, né? Na página inicial do YouTube, apareceu um. Trocar uma ideia com vocês aí. E eu estou destacando aí no título, não é mentira. É, realmente estou passando fome. Para não ficar nada sem pé na cabeça, para chegar aqui e falar isso, quero tentar me explicar um pouco e eu vou usar isso como um desabafo. Né? Eu preciso e vocês vão entender por quê. Eu não estou me vitimizando, estou culpado aí pelos meus atos, né? Pelas minhas consequências, obviamente. Estou colhendo os frutos de perseverança ou a falta dela. É uma coisa que eu tenho pensado bastante. Eu preciso dar um jeito nisso. Do jeito que tá, não dá pra ficar assim. Eu tô tranquilo. Vídeo para mim, né, de um menino pedindo SOS, né? Bom, esse vídeo viralizou, né? E, bom, aqui eu vou falar para mim o que eu acho, o que eu penso, né? E, enfim, ok? A minha opinião. Vou deixar aqui a minha opinião, tá? Bom, é o seguinte, eu não vou falar que ele tá errado, ou que fulano tá errado, ciclano, beltrano e outras pessoas, né? Cada um sabe o que faz, cada um, né, sabe como viver, né? O que fazer da vida, né? E tal. Eu não posso falar nada porque eu já passei várias e várias vezes na mesma situação que ele. Desde pequenininha, desde quando eu tinha 7, 8 anos de idade, né? Eu lembro que meu pai, ele saía cedinho de casa, né? A gente acordava para ir para a escola e tal, ele já estava acordado faz tempo. Dava o horário do ônibus passar naquela época, era a hora que ele já estava na rua, né? O primeiro ônibus ele pegava e já ia buscar trabalho, porque ele era autônomo, né? Bom, ele mexia com eletricidade, marcenaria, né? Enfim, de tudo ele sabia, né? Pintor, coisas mecânicas também, e coisas de pedreiro, né? Enfim, ele era uma pessoa bem versátil, fazia de tudo, fazia de tudo. E como naquela época era difícil um trabalho fixo e tal, então ele começou a trabalhar como autônomo, né? Ele viajava muito também. Eu lembro que muitas e muitas vezes eu já fui dormir sem meu pai ali dentro de casa. Minha irmã mais velha cuidando de nós, os pequenos, né? E ele chegava em casa às vezes, a hora que eu já não aguentava mais, de tanto sono. Eu ia dormir umas 9 horas, 9h30, no máximo, naquela época, né? E meu pai chegava às 10h30, 11 horas da noite, com a comida, né? Ou pãozinho, lanche, para os outros, né? Quer dizer, era para todo mundo comer. Só que, como eu dormia cedo, meu irmãozinho menor dormia cedo, a gente dormia sem comer, né? Dormia com fome, com a barriga vazia. Mas olha só, a gente nunca reclamamos, nunca choramos,
de fome. Ali era uma coisa até que, né, é boa. Por mais que a gente estivesse passando necessidade e tal, nós éramos unidos, né? Eu lembro das vezes que a gente ficava sem luz elétrica, porque não tinha dinheiro para pagar a luz, gás para fazer comida, água. Já cansei de ver, né? Bom, logicamente que quando pequena eu não, né? Eu não tinha aquela condições de trabalhar para poder ajudar meu pai. Como uma criança de 7, 8 anos, não tem como fazer isso, né? Escolher comida também, não tinha como escolher. A gente comia o que tinha. E se tivesse, comia, se não, não. Uma vez depois de grande, né? Eu fiz esse canal, eu tenho como YouTuber 15 anos de casa, né? E esse daqui é o meu segundo canal. Então vocês vão ver, vão pesquisar e tá lá com, ué, como assim? Ela falou que tem 15 anos e aqui tá com menos. Aqui é o segundo canal. O primeiro canal tá parado, né? E eu tenho outros canais também, né? Que um tá bem ativo todos os dias. Tem esse daqui, que é o canal um. O canal 2 está bem ativo. E os outros estão ali, né? Por garantia, se um dia eu perder esse, eu já tenho outro, né? Que depois é só postar os vídeos e só, né? Aí teria que começar tudo de novo. Ah, é uma coisa que eu não faria mais, começar tudo de novo. Não, eu fiz esse canal aqui, nossa, foi difícil. Mas sabe que foi melhor do que o primeiro? Sendo que o primeiro eu já tinha 7 anos de casa e não tinha nem chego a 10 mil pessoas. Eu nunca recebi nenhuma moeda lá no outro canal, por incrível que pareça, né? Nunca cheguei aqueles US$ 100. Nunca, nunca, né? Então, eu achei que aquele canal tivesse, sei lá, algum problema, né? Aí eu peguei e fiz esse. Quer dizer, esse eu já tinha, era só, né? Era só começar a postar os vídeos aqui. Então, foi o que eu fiz. Bom, meu sonho, né? Era ser YouTuber. Ensinar as pessoas o que eu sei. E mais ainda, mais além. Foi isso que eu pensei. Vou fazer o canal para ensinar a outras pessoas, né? A fazer a arte do crochê, do tricô e tal. Quem sabe assim eu fique mais feliz ainda do que eu sou. Por mais que eu esteja passando por alguns problemas de saúde, ou que seja financeiro e tal, mas eu acho que eu vou ter pessoas para falarem comigo, né? Foi isso que eu pensei. Vai ser minha segunda casa. Lá vai morar os meus amigos, né? Então eu considero os meus inscritos como amigos, né? Amigas, né? Que a maioria daqui, que está aqui, são mulheres, né? A maioria. Então, eu tenho que tratar bem as minhas amigas. Eu vou repassar tudo que eu sei para minhas amigas, né? E aquelas que estão entrando agora, eu vou tratar do mesmo jeito, né? Logicamente, né? Todos são minha família, né? Seria minha terceira família, né? Porque a minha primeira família é minha família mesmo, minha segunda família é eu e meu marido, e a terceira é meus amigos, né?
É bem assim. Então a gente trata bem, né? A gente conversa e tudo mais. Bom, no caso do menino, eu assisti o vídeo dele inteiro. Tanto o primeiro vídeo como o segundo vídeo também. É triste pra caramba, porque eu lembro das coisas que eu passei, né? Mas, em parte, eu fico meio que assim. Eu assisti dois vídeos, mais dois vídeos, né? De pessoas falando sobre o caso dele. Um de eu acho que não sei se ele é psicólogo, né? E o outro de um youtuber. Então, bom, enfim, aquele do psicólogo, eu até concordo em certas partes com ele, né? Eu fico pensando, se você pega, você, tipo, dá corda para um problema, é lógico que o problema vai cada vez vai se embolando mais ainda, né? Agora, se você não der corda para ele e tem outra opção, então bora lá tentar fazer dessa outra opção um segundo sonho, né? Se o primeiro sonho não deu certo, né? E você tá tentando, tá batendo ali, né? Então bora tentar para o outro sonho também. Você tem que ter opções. Você não pode ficar só martelando nenhuma coisa só, né? Bom, no meu caso, eu fiquei uns 2 anos tentando ser youtuber e eu não sabia como, não fazia a mínima ideia. E a pessoa, eu teve uma menina que ela falava que era minha amiga, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Mas não era. Eu deveria ter perguntado para outras pessoas também, né? Como ser youtuber? Ah, então, ela falou, meu irmão é youtuber e não sei o que, então ele não pode me ajudar, né? Eu só queria algumas coisinhas assim, como ser youtuber, né, tal. A burrice aqui, ao invés de pegar e procurar saber, não, eu procurei o mais fácil. E esse mais fácil foi complicado. Foi por causa do mais fácil que levou 2 anos para eu conseguir ser youtuber, né? Mas também não vou colocar a culpa só nela. A culpa foi praticamente a minha. A culpa maior foi a minha. De não ter procurado, buscado, né? Pesquisado como fazer, né? Como ser youtuber. Era só colocar naquela busca lá, né? Na busca da Google e ver como faz. Mas não, né? A gente quis, tipo assim, amiga é para compartilhar, né? Eu sempre pensei assim, a amiga ela vai fazer de tudo para te ajudar e tal. Só que aquela pessoa não era minha amiga, né? Ela era uma pessoa invejosa. E eu não sabia. Eu fui descobrir depois, né? E graças a Deus que eu não conhecia ela pessoalmente. Graças a Deus, porque se eu conhecesse, eu ia levar uns fight aí, né? Mas tá bom, né? Tudo bem, passou. Graças a Deus passou, né? Eu fiz de tudo para bloquear ela de todas as formas possíveis. Ai, ai, gente ruim, eu não quero para mim e não quero para ninguém, né? E então eu simplesmente vou lá e bloqueio e pronto, acabou, né? Ah, não, pelo amor de Deus, eu não vou ficar com essa pessoa não para mim, porque ela vai me fazer mal, né? E eu não aceito maldade, né? Eu sou uma pessoa do bem, por que que eu vou querer, né?
uma pessoa do mal do meu lado. Não, não quero não. Então, tchau, tchau, benção, vai com Deus. Bom, eu acho assim, né? Eu acho assim. No caso dele, que ele mora no Brasil e tal, vocês deveriam ajudar, né? Com compras, né? Ele tá precisando de roupas, vai lá e pergunta para ele qual o número que você usa, que estilo que você gosta, calça jeans, né? Calça social, né? Ah, porque calça social é bom para procurar emprego. Então, eu vou comprar uma jeans e uma calça mais assim para você conseguir procurar emprego, porque você tem que, dependendo do lugar que você vai, você tem que estar bem vestido, né? Porque, infelizmente, Brasil é muito de aparência, né? Infelizmente. Eu sei disso porque eu já procurei emprego no Brasil e eles olhavam a minha aparência. Quer dizer, ele olhava o que eu estava vestindo, né? Se eu tava com um cabelo penteado, se eu tava com maquiagem e todas essas coisas. E eu sempre fui de não andar maquiada e muito menos arrumada. Era aquele básico, calça jeans, camiseta e olha lá, né? Era bem assim. Ou uma blusinha de menina, né? E tal. É assim, desse jeito. Nunca usei bolsa, essas coisas todas. Eu achava tudo meio estranho pra mim, né? Eu não gostava. Nunca gostei. Sempre gostei de mochila, calça jeans, tênis, camiseta, ou uma blusinha, né? Uma regatinha, ou sei lá o quê. E pronto, acabou. Sem muito nhenhenhé, chuchuchu e xaxaxá e essas coisas, né? Nunca gostei. Enfim, eu acho assim que vocês deveriam ter enviado, se fosse dinheiro, via Pix, né? Para ele poder fazer as comprinhas dele. Eu acho que ou já comprar e mandar, porque eu acho mais fácil, né? Agora, no meu caso, que eu moro no Japão, eu já passei por isso uma vez e tive que vir aqui no meu canal e falar, por favor, me ajudem. Bom, eu vou esperar só um minutinho para ver se alguém entra, né? E hoje o recado não vai ser muito legal, né? Vai ser como se fosse uma campanha, né? A minha pessoa, tá? Bom, lógico, ninguém sabia, né, o que estava acontecendo, né, o que está acontecendo, né? Somente uma pessoa deixa o carro ir embora, né? Senão não quero gritar muito aqui, porque ainda é 8h15 da manhã, né? Não quero sair gritando, né? Então, é o seguinte, eu tenho vergonha, gente do céu, eu tenho vergonha de pedir, mas eu, infelizmente, eu vou, né, ter cara e coragem para falar com vocês. Olha só, no dia 6 de junho, tá? A minha amiga Tatiane Lagoa, ela fez uma campanha para mim, né? E eu vou ler aqui para vocês poderem entender, tá? É uma coisa um pouco que triste até. Corrente da solidariedade. Bom dia, amigos e familiares. Venho através desse pedir a ajuda de vocês. Quem puder ajudar, eu agradeço desde já. É difícil e até impossível não ficar triste quando a vida não corre do jeito que sonhamos. E hoje estou aqui para pedir por uma amiga muito, muito querida. A história dela é triste e delicada. Alguns amigos fazem parte do ciclo de amizade dela. Um ser lindo de luz, Nananazinha, a nossa querida Japinha, que mora no Japão. Ela teve um infarto em março deste ano. Passou uns dias na UTI
e hoje em casa está tentando se recuperar aos poucos. Seu esposo, o Fernando, também se encontra debilitado de saúde, onde já se submeteu a 2 cirurgias e talvez terá que submeter a uma terceira cirurgia. Bom, vou parar aqui e falar. Ele tem a doença que é incurável, a doença de Crohn. Da última vez que ele operou, os médicos viram que ele estava com hérnia intestinal. E a hérnia dele está saindo mais para fora e o intestino dele está se estreitando, né? Então, com isso, está causando muitas dores e ele está faltando bastante no serviço. É uma coisa que meu orgulho teve que ficar de lado. E eu não gostei, porque era uma coisa que eu nunca fiz, né? Eu nunca fiz. Contei lá a minha situação, que era terrível, né? E tive que largar o meu orgulho e me expor. É uma coisa que eu... É complicado, gente. É muito complicado fazer isso. Ainda mais quando a gente não quer de forma nenhuma, por mais que você esteja num aperto, mas um aperto lascado, né? Não tem como. Eu não, eu não sei, eu não sei o que ia acontecer, né? Não sei mesmo. Eu poderia estar numa outra situação e hoje eu não estaria aqui, né? Bem essa. Eu estaria no meio da rua, morando lá em algum lugar, né? Em algum lugar do mato, porque nem debaixo da ponte não poderia ficar, né? Então, eu deveria estar no meio do mato lá, com uma cabaninha lá e vivendo lá. É isso que eu penso. Se ninguém tivesse me ajudado. Eu, na época, eu acho que eu devo ter recebido mais ou menos R$ 1.800, mais ou menos. Mais ou menos. E o custo de vida daqui do Japão é caro, porque a moeda é alta. O real quase não vale nada. Então é complicado isso. E, em média, eu teria que ter conseguido R$ 2.500, mais ou menos. Né? Mais ou menos. Eu paguei minha água, minha luz, né? Consegui pagar. Consegui pagar umas outras contas também, né? E o aluguel ficou. Porque o aluguel era muito alto, né? Para quem mora no Brasil é super alto. Para quem mora aqui no Japão é baixo, né? Para quem mora aqui no Japão é bem em conta. Agora, para quem mora lá no Brasil vai falar: caraca, você paga tudo isso né? Num apartamento assim, ainda, né? Tudo de buiado, tudo velho e tal. Tá tudo velho, ó. Aqui, ó, o papel da parede já tá saindo, né? E sem contar na parte de cima, né? E o banheiro tá horrível, a cozinha pior ainda. Os armários já tá tudo despencando. Tá horrível esse apartamento. Já moro aqui, já tenho o quê? Já fez 15 anos que eu moro neste apartamento. Já tem 15 anos. Então, logicamente que tá assim mesmo. Por mais que a gente limpe, por mais que tal. Mas ali é meio que úmido. Vocês podem ver que tem umas partes que é mais escura, outra mais clara. E o papel de parede tá saindo. Por quê? Por causa da chuva que bate bem ali, ó, na janelinha. Tá vendo? Então, ali, aqui, essa parede é pro lado de fora. Já logo na entrada. Então, quem mora lá para cima, desse outro lado do prédio,
não aqui, mas pro outro lado, é beleza, né? Agora, quem mora desse lado onde eu tô, é onde pega mais a chuva. Porque a chuva, não sei por que, sempre cai assim, sabe? Aí vem, baixa ali a água da chuva e fica essa umidade toda. Que essa parede é do lado, é pro lado de fora, assim, sabe? Ai, é terrível, tá? Então, é tipo assim, o menino, eu acho que deveria ter uma segunda opção. As pessoas que estão ajudando deveriam comprar para ele, não dar o dinheiro, eu acho, né? Bom, no meu caso é como eu falei, teria que ser dinheiro mesmo, porque não tem como mandar a compra de lá até para cá, não tem como, né? Teve duas pessoas que eu agradeço de montão, que moram aqui no Japão, que veio e me ajudou. Agradeço de montão mesmo, até hoje. Eu sou grata pra caramba por essas duas pessoas, né? Que me ajudaram trazendo, saindo de lá da outra província para vir trazer para mim, né? E teve uma delas que a irmã dela mora aqui, eu tive que conhecer a irmã dela, né? E ela mora por aqui, perto de mim. Então ela veio trazer algumas coisinhas. Nossa, eu fico muito, nossa, não sabe como eu fiquei feliz, né? E com isso me ajudou. Eu mostrei meus armários para ela, falei, olha, tem nada, 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 nada. Eu não posso nem te oferecer um cafezinho. Isso é tão triste, né? Porque você não pode nem oferecer um café porque não tem. Não tem o café, não tem o açúcar, né? Ai, ai, complicado, né? Então, para conseguir pagar o aluguel aqui foi complicado também. Só que eu não vim aqui de novo para pedir. Falei, gente, ainda faltou o aluguel. Não, não vim. Porque eu falei, não, não, não vou passar por isso de novo, né? Não quero, não quero. E eu fiquei desesperada. Nossa, eu fiquei muito desesperada. Eu falei, ah, não quero, não quero vir para aqui de novo pedir. Não, não posso, né? Eu fiquei me segurando. Aí, graças a Deus que consegui, né? Consegui do aluguel e tal. Eu não lembro como, eu não, nem sei como. Eu acho que foi a época que eu pedi ajuda pro governo, né? Aí eu consegui, porque nossa, tava difícil, tá muito difícil, né? Ah, então é isso, gente, tá? Eu acho que a gente tem que ter uma segunda, terceira opção na vida do que gosta. Não gostar de uma coisa só, que é uma coisa que pode passar, né? É tipo assim, hoje tá em alta, mas amanhã pode cair, né? Cair. E como aqui o crochê, né? Era, nossa, ano retrasado não digo, mas tipo 5 anos atrás era muito bom mesmo. Aí foi decaindo, 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 teve uma hora que foi lá embaixo, né? Eu falei, putz, eu não quero mais fazer vídeo. Eu ia desistir do vídeo. Eu falei, eu não quero mais, né? Falei até pro meu marido que eu não queria mais. Aí eu peguei e falei, não, mas eu preciso continuar, porque pelo menos alguma coisinha eu vou ganhar para poder comprar alguma coisa para casa. Eu falei assim, ah, o que que eu vou fazer, hein? Até o mês retrasado tava horrível, tava horrível. Esse ano também não foi muito bom, né? Mês retrasado piorou. Aí o mês passado até que deu uma melhoradinha. Eu falei, então o mês que vem vai melhorar mais ainda, né? E no mês do meu aniversário, que vai ser outubro, vai melhorar mais, mais, mais ainda. Eu já tô pensando nisso. E novembro também vai decolar. Dezembro, uau, né? Não sei se vai cair de novo, porque tem as férias, né? Eu falei, não, eu tenho que pensar que vai estar tudo bem, né?
E eu vou estar bem, e eu vou estar aqui com a empolgação de 100% para poder fazer meu trabalho, a coisa que eu gosto, né? Fazer esse tipo de conteúdo, né? O crochê e tal, não sei o que, ensinar as meninas, ensinar quem gosta da arte e tal. E é isso, gente. Eu espero que ele esteja tudo bem, né? Que esteja melhor agora. Eu vi o segundo vídeo ele falando que tá, nossa, recebeu várias doações e tudo que ele compra, ele posta notinha e tudo mais, né? Para as pessoas verem o que ele tá conseguindo fazer com aquele dinheirinho que ele recebeu, que ele consiga, né? Realmente uma coisa mais fixa, porque eu acho bem legal ter aquela opção de você fazer o que você gosta e trabalhando. Eu queria estar fazendo isso, né? E eu tenho essa frustração por não conseguir fazer, né? Porque eu tenho problemas de saúde que não deixa eu ficar muitas horas e horas e horas em pé, né? Antes eu trabalhava das 3:30 da tarde até 6:30 da manhã do dia seguinte, né? Meu cartão de ponto era marcado lá 14 horas e 30 minutos de trabalho, né? E eu achava show de bola meu trabalho, gostava pra caramba, gostava mesmo. Só que hoje em dia eu não posso nem trabalhar muito. Se eu tivesse que trabalhar, eu teria que ir trabalhar meio período e não todo dia. Tinha que ser um dia sim, dia não, dia sim, dia não. Aí eu consigo até, né? Mas por quê? Porque eu tenho crises de ansiedade, né? Quer dizer, crise de pânico, eu tenho da ansiedade, tenho depressão, tenho problemas no coração, né? Problema nos joelhos e blá blá blá, um monte de coisa, na coluna lombar, cervical. Isso tudo acaba com a gente. Porque você pensa, poxa, como é que eu vou trabalhar em pé, parada ali e pegando coisas pesadas e tal? Como eu vou trabalhar, né? Foi devido ao meu trabalho que eu consegui essa hérnia, viu? Hérnia hérnia lombar, né? Foi por causa do trabalho, né? Mas aqui, fazer o quê, né? O trabalho é meio pesadinho, mas você ganha um pouco bem, então você não pode reclamar, né? Então eu vou reclamar de quê, né? Mas eu trabalhava feliz, trabalhava hiper feliz, todo dia. Bom dia para todo mundo e tudo mais, né? Então é isso, gente. Eu acho que eu já falei o básico aqui, tudo, consegui falar em meia hora. E é isso. Então um beijão para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. E bora lá, tipo, pensar positivo nas coisas, né? Nos seus sonhos. Vai ser realizado, sim, vai, né? Com certeza vai. Mas tudo a seu tempo. E também você tem que ter outras opções também, tá? Não pode ficar só em uma, não. Levanta da cama, meu filho. Vai, trabalha num trabalho normal, das 8 às 5. Depois das 5 horas da tarde, você vê o que você faz, né? Marca lá 6 horas. Eu tenho aulinha para dar para os meus alunos, né? E tal. E vai assim. Você tem que, né? Pensar um pouco também, ok? Então é isso. Um beijão. Fica com Deus e tchau.